Amados e meus queridos irmãos, nós estamos de volta para trazermos mais uma lição bíblica dominical. Nesta videoaula nós queremos trazer a lição de número 13, portanto a nossa última lição desse último trimestre do ano de 2021, onde nós vamos tomar por base o último capítulo do livro de Mateus, capítulo 28. Esse capítulo tem 20 versículos e é um tema que nós vamos tratar nesta oportunidade sobre uma das, que eu até digo que é uma das, com base em 1 Coríntios, uma das doutrinas mais importantes da vida cristã. Pois o apóstolo Paulo fala que sem essa doutrina, a nossa vida cristã ela é vã, ela não tem nenhum sentido. E quando a gente estuda o capítulo 28 de Mateus, a gente é informado acerca da importância dessa doutrina. Então, o tema da nossa lição de hoje é a ressurreição de Jesus e a grande comissão. Mas, quando se trata da ressurreição de Jesus, para nós cristãos, ela tem uma grande importância. E é nesta oportunidade, nesta aula, nesta lição, que nós vamos aprender acerca da importância dessa doutrina fundamental para a vida cristã. Por que ela é tão importante? Porque ela é a base da nossa justificação. Então, Jesus, ele morreu para a nossa salvação, ressuscitou para nos justificar. Então, a nossa esperança, ela está baseada em cima dessa doutrina, em cima da ressurreição. Então, existem muitos textos na Bíblia Sagrada, em especial no Novo Testamento, que trata sobre a ressurreição. Mas Paulo trata com muito detalhe, com uma riqueza imensa de detalhe, em 1 Coríntios capítulo 15, que é um versículo que tem 58 versículos, onde Paulo ele vai defender a tese da ressurreição. Então, a doutrina da ressurreição ela é encontrada dentro da teologia sistemática na matéria que nós conhecemos como Cristologia, que é onde vai falar sobre nascimento, sobre o ministério, sobre a morte vicária e sobre a ressurreição de Jesus. Então, dentro dessa matéria, a Cristologia, nós aprendemos sobre essa doutrina que é a doutrina da ressurreição. Lembrando que aqui em Mateus nós vamos aprender como se deu a ressurreição de Cristo. Nós vamos ver que essa doutrina ela vai ser pregada para os discípulos pelas mulheres. Vamos ver que as mulheres aqui elas vão ter primazia. Vamos ver que Maria Madalena ela vai ser a precursora, que vai ser a primeira mulher a pregar sobre a ressurreição de Jesus. Então eu te convido a ficar comigo até o final dessa videoaula, para juntos nós aprendermos um pouquinho mais sobre a doutrina da ressurreição e também sobre a grande comissão. Nesta lição você vai aprender ou autoavaliar-se se você é um comissionado de Cristo, se você atende bem esses requisitos ou essa chamada para continuar ou para dar continuidade a, vamos dizer que a essa comissão de Cristo, onde Jesus ele vai nessa última instrução aos discípulos, já num corpo ressurreto, ele vai instruir os discípulos a irem de nação a nação, fazendo discípulo e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas. E o Senhor, por fim, ele garante: e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nesta lição de hoje, nós vamos aprender com base nesses dois temas, sobre a ressurreição e sobre a grande comissão. Então, antes de passar aqui aos nossos objetivos, eu preciso agradecer a todos os irmãos que são parceiros deste canal, que sempre faz uso dessa ferramenta, e esta ferramenta ela tem o objetivo de instruir, de ajudar para preparar um professor para ir bem informado para a sua escola bíblica dominical e também ajudar alunos, aqueles que gostam de ir mais bem preparado. Lembrando que essa videoaula ela não tem o objetivo de substituir o nosso guia prático, que é a nossa revista.
e nem tampouco a Bíblia Sagrada. É apenas um auxílio para professores, alunos, superintendentes, coordenadores de escola bíblica dominical. Lembrando os irmãos que nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo aqui embaixo, nós vamos deixar o link do nosso grupo, que nós temos em WhatsApp, que é um grupo nacional, onde professores podem entrar. E temos também, vamos deixar também aqui o link, né, dos slides que a gente sempre faz uso aqui nas nossas videoaulas. Então, aos irmãos que sempre têm nos acompanhado, sempre têm compartilhado, nós queremos agradecer de coração, pedindo que o Senhor continue abençoando as vossas vidas. Vamos agora aos nossos objetivos. O primeiro objetivo é declarar por atos e palavras a fé inabalável na ressurreição. O segundo objetivo é assumir o compromisso de anunciar o Evangelho até que Jesus volte. E terceiro é tomar unicamente a Escritura como verdade incontestável. Então, esses são os 3 objetivos que nós vamos aplicar na nossa sala de aula, entendendo ou tendo o entendimento, claro e de uma forma bem nítida, que a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, os textos sagrados, eles são a nossa única regra de fé. Ou seja, a nossa mensagem, o nosso ensinamento que nós temos que passar para os novos discípulos não é com base no que nós pensamos, no que nós sonhamos, ou em algo que nós projetamos, ou até mesmo em algo que se baseia na nossa experiência, mas nós temos que passar o que está na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela segue um propósito eterno, ela tem um propósito, e ela vai prosperar para que aquele propósito ele seja alcançado, que é a liberdade, que é a salvação. Então, quando nós às vezes substituímos a palavra por uma experiência pessoal, ou colocamos uma revelação pessoal acima da revelação bíblica, a gente corre esse risco de estar levando esses ensinamentos a pessoas e não vai surtir o efeito que é para surtir, um efeito positivo. Mas, pelo contrário, vai surtir um efeito com base no homem. Então, a gente precisa também aplicar aquela passagem de 1 Coríntios, onde Paulo diz à igreja de 1 Corinto que quando foi ter com os irmãos, não foi confiado no conhecimento meramente humano, mas ele foi no poder e na revelação de Deus. Então, nós, como professores, nós precisamos entender essa lição, que nós, diante da nossa classe, nós temos que levar algo de Deus e não algo nosso. Então, os nossos objetivos, ele abre esse leque para que a gente seja bem informado acerca dessas verdades. Nós vamos passar agora o nosso textual da nossa lição de hoje, que se encontra em Mateus 28, o versículo de número 6, que diz: Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde, vê onde ele jazia. Aqui o textual a gente tem que, de uma certa forma, esclarecer aos nossos irmãos que é com base no que os anjos disseram às mulheres. Porque todos os evangelhos sinóticos e o evangelho de João, eles vão registrar, né, esse fato acerca da ressurreição de Jesus. Todos eles vão afirmar que foi no primeiro dia da semana, no domingo, que as mulheres se levantaram muito cedo para levar, né, alguns tipos de especiares para ungir o corpo de Jesus ali aonde ele foi colocado. E a gente vai ver que Marcos, um dos evangelhos sinóticos, ele vai dizer que aquelas mulheres saíram dali do seu, vamos dizer, do seu ponto de encontro, das suas casas, em direção ao túmulo onde Jesus estava, e aquelas mulheres, nesse trajeto, o que elas tinham no coração era o medo. O medo, sabe de quê? Da pedra que estava posta ali na entrada do túmulo de Jesus. Porque a pedra era tão grande que elas não iam conseguir empurrar a pedra ou retirar a pedra para poder entrar e fazer aquilo que elas tinham saído com esse propósito,
Então elas vão conversando no caminho e o medo dela é esse. Mas quando elas chegam no cemitério, a pedra vai estar removida, vai estar aberta. E um dos evangelistas aqui, no caso Mateus, vai registrar que ela foi retirada pelos anjos. E o anjo vai estar sobre a pedra. E essas mulheres, elas vão entrar e vão ver que não tem mais nada ali dentro. Ou seja, o corpo de Jesus não está ali. É onde a gente vai ver com riqueza de detalhes nos 4 evangelhos, né, esses fatos sendo narrados, onde os anjos vão informar essas mulheres que Jesus não está ali, que Jesus está vivo, que ele não está morto, e que elas precisam se lembrar do que ele falou ainda quando estava vivo, de que no terceiro dia ia ressuscitar. Então a gente precisa entender que a questão da ressurreição é tão importante que os 4 evangelistas, nos 4 evangelhos, nós encontramos acerca dessa doutrina essencial da ressurreição de Jesus, porque Jesus, ele é a primícia, né, da ressurreição, a primícia, o primeiro de todos os que ressuscitaram. Mas alguém pode até levantar ou indagar acerca das outras ressurreições que houve no Antigo Testamento, onde Elias ora por um menino, e esse menino ele ressuscita, filho da viúva. Depois Eliseu, ele vai orar também por um menino, ele vai ressuscitar, um corpo vai cair em cima dos ossos de Eliseu, vai sair pulando, correndo, né? E também acerca de que Jesus ressuscitou muita gente. Mas a diferença dessas pessoas que voltaram à vida do Antigo Testamento e do Novo Testamento, no ministério de Jesus e no ministério dos apóstolos, né, apostólico, a gente vai ver que Jesus é a primícia. Por quê? Porque todos esses que voltaram à vida, eles morreram novamente. Mas Jesus, ele ressuscitou em um corpo ressurreto e está vivo até hoje. Então, por isso que Jesus é a primícia dos que dormem, a primícia dos que morreram. Ele está em um corpo ressurreto, em um corpo que foi, né, passou pelo processo da morte, mas foi ressuscitado, né, pela própria força ou poder do Espírito Santo de Deus. Então é nisso que se baseia a nossa esperança, é a nossa vida cristã. É nesses mesmos fatos que Jesus foi ressuscitado que nós também seremos. Essa é a nossa esperança acerca da ressurreição. Então, nosso textual aqui, para fechar, para nós partirmos aqui para a nossa verdade prática, a gente precisa esclarecer que essas mulheres, elas foram advertidas por esses seres angelicais, onde os evangelistas vão descrever que eles eram semelhantes a um relâmpago, outros vão dizer que as suas vestes eram brancas como a neve, resplandecentes, ou seja, dando a ideia de que esses seres, eles eram seres angelicais, eles eram seres espirituais, eram seres celestiais, ou seja, eram homens que vieram do alto e não da terra. Essas pessoas que vão instruir essas mulheres, depois, antes que essas mulheres saiam, Jesus vai ter um encontro pessoal com elas. É onde Maria Madalena, ela vai ser a primeira a ver Jesus no corpo ressurreto, vai reconhecer a sua voz, e Jesus vai dizer a ela que ela vá aonde Pedro e os outros discípulos e diga que ele vai encontrar na Galileia. Então a gente vai também, quando lê 1 Coríntios capítulo 15, a gente vai ver que Jesus ele ainda viveu 40 dias aqui na terra, né, vivendo 40 dias junto com os discípulos em um corpo ressurreto. Então a gente vai agora passar para o primeiro ponto da nossa lição. Mas antes eu quero apresentar aqui a nossa verdade prática. A nossa verdade prática, ela diz: Jesus ressuscitou e vive para sempre. Esta é a mensagem que fomos comissionados a pregar, a ensinar a todo mundo, certos de que Ele está sempre conosco. Então a nossa verdade prática, ela é com base aqui nos últimos versículos do capítulo 28 de Mateus, onde é uma certeza para todos os seguidores, né, de Jesus acerca da presença dele, né, essa garantia de que ele estaria com todos até a consumação dos séculos, né, todos os dias.
Então a gente vê aqui na verdade prática que nós somos exortados à perseverança de ensinar acerca dos novos discípulos, para que assim nós possamos prosseguir, sempre ativos, ensinando as coisas que o Senhor nos deixou, ou seja, nos encarregou de assim o fazermos. Nós vamos agora passar ao nosso primeiro ponto da nossa lição, que fala sobre Ele vive. Mas antes eu quero apresentar a nossa introdução, que é muito pequena, uma só frase, que diz: apenas Jesus passou por esta vida, pela morte ressuscitou e vive para sempre. Então a gente, nessa introdução, que é bem resumida, a gente já tem esse entendimento claro, de que Jesus ele foi o único que passou, que venceu a morte, que ressuscitou e que está vivo e que vive para sempre. Jesus, para nós, ele é o nosso exemplo de alguém que ressuscitou e de que vivo está e de que vai viver eternamente. Então, nós como igreja, a nossa esperança é essa, é de estarmos em Cristo e assim como ele ressuscitou, todos nós teremos esse corpo glorificado, esse corpo ressurreto que Jesus assim o tinha. Lembrando aos irmãos que esse capítulo, como a gente já vem destacando desde a primeira lição até essa de hoje, que existem assuntos, como aqui nessa lição a gente vai destacar apenas assuntos exclusivos do Evangelho de Mateus. E aqui no capítulo 28 os guardas, sendo pagos para mentir. Você só encontra aqui no Evangelho de Mateus. Você não encontra em Marcos, não encontra em Lucas e nem em João. Apenas em Mateus, porque é um assunto exclusivo de Mateus 28. Então, o primeiro ponto da nossa lição fala sobre Ele vive. Primeiro tópico, o túmulo vazio. Aqui nesse primeiro tópico a gente vai ver que o túmulo de Jesus ele foi visitado, no primeiro momento, pelas mulheres, onde a gente vai ver e precisa fazer esse contraste, que as mulheres no Antigo Testamento, elas eram desacreditadas, elas não tinham os méritos ou os créditos que tem hoje. Meus amados, o tópico de número 1, túmulo vazio, a gente vai ver que quando Jesus ele vai passar o final da sexta, o sábado, no domingo, nas primeiras horas da manhã, essas mulheres elas vão ao encontro desse túmulo e esse túmulo vai estar guardado pelos guardas romanos, aonde eles vão estar guardando a fim de que o corpo de Jesus ele não seja retirado pelos discípulos, assim como os sacerdotes, ao fazer esse pedido a Pilatos, e Pilatos liberasse nessa guarda para que guardasse aí esse túmulo. E a gente vai ver que os anjos do Senhor, eles vão remover a pedra e esses soldados, eles vão desmaiar, vão ficar como semi-mortos, devido àquele poder sobrenatural que eles tinham visto, que não era algo normal, então eles vão cair por terra, e é nesse momento que as mulheres vão chegar, vão ser instruídas por esses anjos, dizendo que Jesus não está morto, que Jesus está vivo, que ele não está ali no túmulo, e é aonde Jesus ele vai falar com Maria Madalena, vai instruir ela a ir ao encontro dos 11 discípulos, dos 10 e Pedro, e informar acerca da sua ressurreição. Então, Maria Madalena ela vai ser a precursora desse ensinamento, dessa doutrina, dessa boa nova, que é acerca da ressurreição de Jesus. Então, nesse primeiro tópico, nós vamos aprender que essas mulheres elas vão ter uma certeza, a certeza de que o túmulo está vazio, de que não existe ninguém no túmulo. Ou seja, aquele corpo que ali estava já não está mais. Ele foi colocado ali sem vida, mas ressuscitou. Então, o túmulo vazio, a gente precisa fazer destaque nesse tópico de que o túmulo de Jesus não tem nada. E a gente vai ter a maior
entendimento quando Maria Madalena chega e informa lá no cenáculo, onde os discípulos estão se escondendo, reunidos, tímidos, e ela vai chegar com essas boas novas, e Pedro e o outro discípulo vai correr, e Pedro vai entrar no túmulo, vai ver que o túmulo está vazio, vai ver que os lençóis em que o corpo de Jesus, que era um lençol branco, de linho finíssimo, estava enrolado no corpo de Jesus, vai estar sobre ali o túmulo, sobre ali onde era colocado aquela pedra, onde era colocado o corpo. Aí Pedro vai olhar e vai ver que tem um outro lenço, né, que é bem pequeno e bem dobrado, né? Então a gente precisa entender que ali também era um sinal de que Jesus tinha ressuscitado, porque o túmulo estava vazio. Então a gente vai passar agora para o segundo tópico da nossa lição, que na verdade é o mesmo, vamos dizer que o mesmo conteúdo que a gente já comentou aqui no primeiro, a gente vai dar uma pincelada, ainda que para os irmãos pareça repetitivo, mas é porque um está interligado ao outro. Aqui no segundo tópico nós vamos falar sobre Jesus aparece às mulheres. Então a gente vai ver que, conforme Mateus aqui, Mateus vai registrar Maria, que era mãe de Jesus, Maria Madalena, a gente vai ver que ele vai registrar também Salomé. Já João vai nos informar que Joana vai estar presente também nesse momento da história, e vai ter outras mulheres. Então não eram apenas 3 ou 4 mulheres, era o mesmo grupo de mulheres que auxiliava Jesus no seu ministério terreno. Essas mulheres, elas vão se reunir para vir trazer essas especiarias, né, para ungir o corpo de Jesus ali. E a gente vai ver que essas mulheres, elas vão ser as primeiras, né, a contemplar a Jesus, a ver a Jesus, e Jesus vai conversar ou se apresentar a estas mulheres. E o que a gente já falou agora há pouco, que as mulheres, elas eram, vamos dizer que, desprovidas, ou ignoradas pela cultura judaica da época. Elas não tinham tanta credibilidade quando comparada com um homem. Então a gente precisa destacar que Jesus, no seu ministério terreno, ele sempre teve a preocupação de colocar a mulher no nível que Deus a criou. A gente vai ver que Lucas, ele vai ser um dos únicos evangelistas que vai deixar isso bem claro, né? O ministério das mulheres, o ministério feminino, sendo elevado ou considerado aí por Cristo. Então nós também, nesse tópico, nós vamos aprender que nós, como igreja, nós precisamos entender que na vida cristã, na igreja local, as mulheres, elas têm as suas atividades, elas têm e precisam ter esse entendimento, e elas têm, vamos dizer que a sua participação, né, na sustentação da vida cristã. Ou seja, elas têm que desenvolver o seu trabalho e não podem ser ignoradas pelo fato de ser mulher, assim como os judeus fazem. Porque existe tradição que diz que a oração de um judeu é agradecendo a Deus por não ter nascido, né, um publicano, e nem ter nascido mulher. Então a gente precisa, diante de um fato como esse, lançar por terra, né, toda essa barreira, que o homem ele cria quando comparado com a mulher. Então o Evangelho, ele quebra ou ele nivela vamos dizer que todas essas barreiras não existem diante de Deus. O mesmo amor que Deus dispensa sobre, vamos dizer que o gênero masculino, é dispensado também sobre o gênero feminino. Então a gente precisa, como crentes, como representantes do reino de Deus, também deixar isso bem claro, que Deus não faz acepção de pessoas e nem de gênero aí masculino ou feminino, mas todos têm o mesmo valor, todos são alvos do amor e do sacrifício de Cristo. Vamos agora passar para o nosso terceiro tópico, para concluir esse primeiro ponto. Terceiro tópico, os guardas pagos para mentir. Nesse tópico a gente vai ver que Satanás, ele sempre procura, ou sempre ele vai encontrar
pessoas que estão dispostas a servir. Aqui, nesse fato da ressurreição de Jesus, a gente vai ver que os sacerdotes, os anciões do povo, eles vão ser instrumentos de Satanás. Eles vão despojar dos seus tesouros dinheiro para pagar os guardas para mentir. Os guardas vão chegar diante deles, vão falar a verdade. Vão dizer, olha, um ser angelical removeu a pedra e nós desmaiamos, ficamos como sendo mortos. Então, foi que uma luz irradiante tomou conta daquele lugar. E ali os anciões e os sacerdotes, ouvindo aqueles relatos autênticos e verdadeiros, daquelas testemunhas oculares que lá estavam guardando o túmulo, eles vão dizer, olha, não fale isso para ninguém. Vocês não podem falar nada disso do que vocês presenciaram lá. Porque se vocês falarem, o povo vão acabar acreditando que Jesus ressuscitou. E o que ele falava quando em vida se cumpriu. Então vocês precisam mentir. Dizer que os discípulos foram e roubaram o corpo enquanto vocês dormiam. E se o presidente de vocês é o responsável pela guarda de vocês, forem atrás de vocês para punir vocês, porque vocês dormiram em serviço, não se preocupe quanto a isso, a gente ajeita, a gente conversa com esse presidente. Mas toma aqui o dinheiro e espalhe essa conversa no meio do povo. Então essa história que os anciões e os sacerdotes do templo fizeram, pagaram os soldados para mentir, essa história ela se sustenta até os dias de hoje, como disse aqui o evangelista Mateus. Ou seja, é uma história que foi paga. Ou seja, aqueles sacerdotes, aqueles anciões, eles eram instrumentos de Satanás, que de uma certa forma eles gastaram os seus bens, o seu dinheiro, os seus tesouros para financiar uma mentira, para financiar o pai da mentira, que é Satanás. Então, existem pessoas hoje que têm esse mesmo papel nos dias atuais. Pessoas que não medem esforços para mentir, para sustentar uma mentira, para dizer que Jesus ressuscitou, que Jesus não nasceu na carne. Então, a gente precisa desfazer isso. Por isso que nós, como igreja, nós somos apologetas. Nós precisamos nos levantar contra todo e qualquer tipo de mentira que venha confrontar a nossa fé. Então nós vemos que os embates da vida cristã, eles se levantam desde a origem lá em Jerusalém. Quando Jesus ressuscita, o povo já recebe dinheiro para disseminar a mentira, a dúvida no coração humano. Então a gente precisa, diante de um texto como esse, vamos dizer, que ter o nosso coração e a nossa mente bem disciplinada. Que Satanás ele sempre vai se opor à verdade. Ele sempre vai levantar pessoas para trazer a mentira, para disseminar a mentira no meio do povo. Então a gente, como baluartes da verdade, que é a igreja, nós precisamos entender que a igreja, como firmeza da verdade, ela nunca vai aplaudir a mentira. Ela nunca vai, quem sabe, fazer vista grossa, mas ela sempre vai combater. Através de quê? Através da palavra de Deus, através da verdade, através do Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. Vamos passar agora ao nosso segundo ponto, que vai falar sobre o aparecimento aos discípulos. Lembrando que esses dois primeiros pontos da nossa lição, primeiro nós já falamos aqui sobre a ressurreição, o segundo também sobre essa doutrina, a ressurreição. Mas já o terceiro ponto da nossa lição, nós vamos falar sobre a grande comissão. Então, ainda falando sobre a ressurreição, nós vemos aqui que o túmulo estava vazio, que os guardas foram pagos para mentir, que Jesus aparece em primeira instância para as mulheres. Agora, nesse ponto, a gente vai ver o aparecimento aos primeiros discípulos. E a gente vai ver aqui o primeiro tópico, a Galileia. Lembrando que Jesus, quando ele encontra as mulheres, ele dá uma ordem a elas, que elas encontrem os discípulos e diga a ele que Jesus vai encontrá-los lá na Galileia, que é para eles irem em direção à Galileia, que ele vai
adiante deles, ou seja, vai ter um encontro com eles lá na Galileia. Então a gente precisa destacar que Jesus ele vai aparecer diante de pelo menos 10 dos seus discípulos, aonde Tomé ele não vai estar presente. Então os discípulos nessa reunião eles vão dizer: olha, nós vimos Jesus, nós cremos em Jesus, ele apareceu para nós. E ele vai dizer: olha, eu só creio se eu ver, se eu tocar ali aonde os cravos perfuraram, aonde a lança debaixo do peito furou, se eu colocar o meu dedo lá, eu creio. Então a gente vê que esses fatos, eles não vão acontecer em Jerusalém, mas eles vão acontecer na Galiléia, lá na região norte da Terra Prometida, não é no sul aqui na Judéia, mas lá na Galiléia. É onde Jesus, com 8 dias depois que Tomé fala essas coisas, Jesus vai se aparecer diante deles, onde eles vão estar em um lugar onde está fechado as portas, ninguém ia ter acesso, e Jesus aparece no meio deles. E é onde Jesus vai interrogar ali a Tomé, vai chamar Tomé e vai dizer: vem, Tomé, toca aqui nas minhas mãos, vê as feridas. E Tomé vai dizer: não, Senhor, agora eu creio. Deus meu, agora eu creio. E o Senhor vai dizer: Tomé, se tu, para crer, tu teve que ver, bem-aventurado é aqueles que não verão, mas crerão. Jesus estava falando das gerações futuras, que não iam ver, mas eles iam ouvir acerca da ressurreição e iam acreditar. E Jesus diz que eles são bem-aventurados. Então nós vamos passar agora para o nosso próximo tópico, que nós vamos falar sobre adoração. Aqui nesse tópico a gente vai ver que os discípulos, quando eles têm um encontro com Jesus, o texto vai deixar isso de uma certa forma destacada, onde a gente vai ter esse entendimento de que as pessoas, os discípulos ali, os apóstolos, eles vão se curvar diante de Jesus e vão adorá-lo. Ali eles vão fazer uma adoração, vamos dizer que no mais alto nível, porque eles agora estão diante não do Jesus que estava cumprindo o seu ministério, mas eles estão diante do Jesus que já havia dado a sua vida, já havia edificado um lugar para os seus. Que lugar era esse? O Pai. E como é que edificava esse lugar? Através da cruz. Ele passando pela cruz, esse lugar estava aberto para que todo aquele que nele crê agora tivesse acesso a este lugar que é o Pai. Agora os discípulos eles tinham essa certeza que se eles estando em Cristo, eles estariam no Pai. E eles, com esse entendimento, a mente e o coração deles abrem. É aonde eles vão agora colocar para fora aquela adoração autêntica e verdadeira. É onde todos ali vão reconhecer Jesus ali como Messias ressurreto. E é onde eles vão prestar um culto de adoração. É onde a adoração deles vai ser em espírito e em verdade, porque eles estão diante do Senhor deles. Então a gente precisa também destacar nesse tópico acerca da adoração, que ela precisa ser autêntica, ela precisa ser verdadeira, ela precisa ser espontânea. Ela não pode ser uma adoração mecânica, ela não pode ser uma adoração, um culto, vamos dizer que ensaiado, mas é um culto voluntário, não é por pressão, mas vamos dizer que de um coração aberto, vamos dizer que com um coração grato, para adorar a Deus. Terceiro tópico e do segundo ponto fala sobre vida e comunhão. Aqui nesse tópico nós vamos ver que os discípulos na Galileia, eles vão uma vez mais estar unidos, e essa união deles vai dar a ideia de koinonia, ou seja, a união entre os irmãos, que eles, seguindo a Cristo, eles vão estar reunidos nesse ambiente, nesta casa, é onde Jesus ele vai aparecer no meio deles, porque eles vão estar nessa comunhão, desfrutando dessa comunhão,
dessa boa notícia, né, da ressurreição de Jesus, é onde Jesus ele vai aparecer, né, diante de Tomé. Então a gente precisa entender que a Igreja de Deus, ela até os dias de hoje, ela tem esse entendimento, que a comunhão é essencial, porque Paulo, para descrever acerca dessa comunhão, a Igreja de Corinto, ele vai dizer que a igreja ela é um corpo, e um corpo tem muitos membros, e esses membros eles são interligados, e vamos dizer que toda a movimentação desses membros é sempre para auxiliar ou para melhorar o outro membro e nunca o membro que executa essa ação. E que toda essa, vamos dizer que o que vai motivar aquele membro a fazer algo em prol para melhorar o outro, para dar assistência ao outro, vai vir da cabeça. E Paulo vai dizer que a cabeça é Cristo e o corpo é a igreja. Quando Paulo ele fala ou ensina a igreja de Corinto acerca dessas verdades ou dessa comparação, ele está falando dessa comunhão. Então vai ser nesse cenário aonde Jesus ele vai aparecer aos seus discípulos. É num cenário onde todos estão reunidos em comunhão. Estão ali, vamos dizer que alimentando juntos, orando juntos, crendo juntos, no mesmo Espírito, na mesma fé, na mesma, vamos dizer que profissão de fé. Então a gente precisa ter esse entendimento que a igreja ela não é isolada. Os membros da igreja eles não podem viver isolados uns dos outros, mas eles sempre têm que se reunir para adorar a Deus, para sempre bendizer o nome de Deus. Então, por isso que nós, como igreja, nos reunimos e cercamos a mesa do Senhor. É com esse entendimento de que a comunhão ela foi no passado, ela é no presente e ela sempre será no futuro, essencial para o corpo de Cristo, que é a igreja do Deus vivo. Nós agora vamos passar para o último ponto da lição, falar sobre a grande comissão. Nesse ponto, nós vamos ter 3 tópicos. O primeiro, nós vamos falar sobre toda autoridade, é onde Jesus, no versículo 18, ele vai falar que toda autoridade nos céus e na terra está sobre ele, ou foi dada a ele. E diante dessa autoridade, ele vai dar a instrução aos seus discípulos, a uma nova comissão. E essa comissão, eles têm a obrigação de sair fazendo novos discípulos. Não nos méritos deles, mas nos méritos de Cristo, na justiça de Cristo, no poder do nome de Jesus. É por isso que esses discípulos vão ter o entendimento que no nome de Jesus os demônios vão sair, as enfermidades vão sair, o evangelho vai ser pregado aos pobres e o pecador ele vai ser uma pessoa salva em Cristo. Ele tendo esse entendimento de que o nome de Jesus tinha poder sobre o mundo material e o mundo espiritual, eles saíram ou foram comissionados com essa autoridade que foi conferida pelo próprio Senhor. Então a gente precisa ter esse entendimento de que Jesus ele tem toda a autoridade nos céus e na terra e até debaixo da terra. Não existe ninguém que é mais forte, mais poderoso do que Jesus, porque o maior inimigo do homem é a morte e Jesus venceu a morte. Essa é a boa notícia, que Jesus ele ressuscitou dos mortos e agora ele nos revestiu dessa autoridade. Então nós, como cristãos, se temos comunhão com o Senhor, nós podemos desfrutar de toda a autoridade que há no nome de Jesus, para assim fazer as obras de Deus aqui na terra. Vamos passar agora para o segundo tópico, que vai falar sobre a grande comissão. Nesse segundo tópico, a gente vai ver que Jesus ele vai dispensar sobre os seus discípulos o ID. Qual é esse ID? É o ID deles irem todas as nações, ou seja, não fazendo acepção de grupos, famílias, cidades ou nações. Não, todas as nações, elas agora
elas podem receber ou hospedar os discípulos de Cristo. E os discípulos de Cristo, eles são aqui enviados pelo próprio Cristo a ir e fazer novos discípulos. Então a igreja, ela precisa ter esse entendimento que a evangelização ainda é responsabilidade da igreja, que o discipulado ainda é responsabilidade da igreja. Nós, como crentes, nós precisamos ter esse entendimento, que ensinar as coisas de Cristo é responsabilidade nossa, dos cristãos, dos novos discípulos. Porque o que gera um novo discípulo de Cristo é um outro discípulo. Um discípulo gera discípulo. Então nós precisamos ter esse entendimento de que nós fomos chamados, nós fomos comissionados. E vamos dizer que essa missão que foi passada a nós, ela não é coisa pequena, mas é a grande comissão, ou a mais importante, a maior comissão que Jesus poderia entregar ou confiar nas mãos dos seus seguidores. Então nós precisamos nos munir dessas verdades encontradas nesse texto, para que nós saiamos às quatro paredes com a certeza de que o Senhor, Ele está conosco. Ele assina embaixo dessa grande comissão. O último tópico, Ele está conosco. Aqui a gente precisa entender que o nosso comentarista da lição, ele vai fazer destaque de que Jesus, depois que ele ressuscita dos mortos, ele vai passar 40 dias com os seus discípulos. Todos os dias ele se apresentava a um discípulo. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios que vai chegar ao número de 500 pessoas durante esses 40 dias, para que se cumprisse também a questão das festas judaicas, porque da festa da Páscoa à festa dos Pentecostes era 50 dias vamos dizer que de diferença da Páscoa para os Pentecostes. Então Jesus vai passar 40 dias, depois que ele vai ressurgir do mundo dos mortos, ele vai viver aqui na terra ainda, passar 40 dias na terra, dando as últimas instruções aos discípulos, aparecendo alguns, dando, vamos dizer que revelação específica, mas quando chegar nos 40 dias ele vai ser assunto aos céus. Depois, 10 dias, o Espírito Santo desce no dia de Pentecoste, para dar cumprimento ou fechar essas festas que eram uma simbologia do que Cristo ia fazer. Então a gente precisa ter esse entendimento, que os 40 dias que Cristo passou aqui na terra, depois que ele teve o seu corpo ressurreto, foi sempre com os discípulos, sempre para ajudar, para auxiliar, para instruir. E essa mesma garantia, quando ele vai dar a última instrução, ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, uma garantia que nós nos apoiamos, de que nós não estamos só, não podemos estar só, porque o Senhor, Ele deu a sua palavra, de que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Para concluir aqui, quero só ler a nossa aplicação pessoal que diz: a ressurreição de Cristo é essencial para a salvação, assegurando que o ser humano seja uma nova criatura e possa ingressar no céu. Deus abençoe. Até a nossa próxima lição, em nome de Jesus.